Olá, estamos aqui hoje em parceria com a Pancari, trazendo o tema Evolução da Gestão de Riscos na Supply Chain. Sejam bem-vindos, eu sou Isabel Cardial, presidente da Ciclo Marketing, e para conversar com vocês, nós trouxemos 3 executivos convidados das áreas de logística e segurança, e ainda também um especialista em gestão de riscos. Deixa eu apresentá-los. Estamos aqui, então, primeiramente com o empresário Carlos Candal Neto, que é vice-presidente da TSV Transportes Rápidos. Candal, muitíssimo obrigada pela presença. Obrigado, Isabel, te agradeço aí o convite. Obrigada. Então, representando os executivos da área de logística, estamos aqui com o Hermes Lopes, que é Head of Logistics da Nivea. Muito obrigada, Hermes, pela presença. Obrigado, Isabel, pelo convite. Obrigado, Pancari. Ok. E representando os executivos aí da área de segurança, o Túlio Agostinho, que é agente corporativo de segurança da Log. Muitíssimo obrigada pela presença, Túlio. Eu que agradeço, Isabel. Obrigado pelo convite. E finalizando aqui, então, nós temos nosso especialista, o Darcio Sendo Ducato, que é diretor de gestão de riscos da Pancari. Darcio, muitíssimo obrigada pela presença. E falando sobre gestão de riscos, né, além de reduzir as ocorrências de roubos e acidentes, que evolui e se integra com os processos logísticos, otimizando custos, permitindo total visibilidade aí do transporte ponta a ponta e também garantindo aí a entrega dos produtos para os nossos clientes. Eu queria saber de você, que você é o especialista já há 35 anos, conta um pouco para a gente qual é o atual panorama do GR aí na cadeia de abastecimento. Bom, boa tarde a todos, prazer, muito bom estar com vocês para discutir um tema tão oportuno, né? Aliás, acho que nunca antes da história da humanidade, de uma forma tão intensa, as pessoas tiveram que entender a importância do gerenciamento de riscos, né? Isso para proteger a sua própria vida e a vida dos seus entes queridos. Então, é até interessante, eu tenho ouvido pessoas, né, lá no prédio onde eu moro, que eu tenho certeza que não trabalham nessa área, usando expressões, terminologias do jargão, né, do gerenciamento de risco, desse métier. Elas falam assim, olha, eu não posso me expor ao risco. Também falam que, olha, eu tenho que ir numa área em que o mapeamento dela é como de baixo risco, a classificação de baixo risco. Eu pertenço a um grupo de risco e as pessoas estão monitorando diariamente os indicadores de risco. Todo mundo sabe quantas pessoas foram infectadas e, infelizmente, faleceram nas últimas 24 horas. Uma coisa também, amigos, né, que nós estamos percebendo é que as pessoas estão tendo consciência da importância da gestão de risco na logística, né? Talvez as pessoas, em geral, não conheçam muito detalhes sobre o roubo de cargas, né? Como é que ele acontece, ou os acidentes com caminhões, mas as pessoas hoje, interessante, elas compreendem perfeitamente que um vírus pode causar ou ser uma ameaça ao abastecimento de supermercados, de farmácias, né, e hospitais. Então, essa percepção do risco, como nunca antes, pelo menos na minha vida, eu nunca presenciei isso, essa percepção faz parte da coletividade e, especialmente, a necessidade de se gerenciar os riscos. Agora, caindo aqui, né, indo no nosso tema, a evolução da gestão de riscos na supply chain, eu começaria, até para aquecer aqui as ideias, a levantar uma pergunta. Na opinião de todos que estão assistindo, você acha que é necessária uma evolução na gestão de riscos? Ou já chegamos no estado da arte? Está bom do jeito que está? Bom, eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa que nós fizemos que demonstra que sim, olha, é importante nós estudarmos, né, essa questão, analisarmos agora essa questão da importância e o papel do gerenciamento de riscos. Eu quero compartilhar com vocês um estudo que nós fizemos aqui, nada melhor do que olhar os números, né, para a gente entender em que pé que nós estamos. Aqui em 2019,
Se alguém perguntasse para você, quanto que custa o risco logístico no Brasil? Bem, é a soma de dois números. Quanto se gasta com seguro? 2,8 bilhões de reais por ano, que é a coluninha verde aqui, e o gerenciamento de risco é a coluna azul. Nós fizemos um estudo e esse número é da ordem de 4,1 bilhões de reais por ano, né? Então, se você somar os dois, dá 6,9, que dividido pelo PIB, arredondando, dá alguma coisa em torno de 0,1% do PIB. Esse é o custo direto do risco logístico, é quanto ele custa. Só lembrando que o custo logístico chega a atingir 12% do PIB, né? E o custo do transporte rodoviário é algo em torno de 6%. Só para ver a proporção dos números, né? Uma análise de valor. Agora, olha aqui, e o vermelho aqui é a perda, é o sinistro pago pelas seguradoras, né? Conforme reportado pela SUSEP. Olha o que aconteceu, é interessante analisar o que aconteceu nos últimos 10 anos. Você percebe, primeiro, a parte verde aqui, o seguro, ele até caiu um pouco. Houve uma queda no montante dos prêmios em relação ao PIB. Já o gerenciamento de risco, houve um aumento significativo. Ele aumentou quase 4 vezes proporcionalmente, em relação a quanto caiu o prejuízo. O vermelho aqui são as perdas. Houve uma pequena redução, o seguro também cai, mas o gerenciamento de risco aumentou de uma forma exponencial, né? Que leva aqui já a uma pergunta. Puxa vida, será que eu estou gastando o que devo gastar com gerenciamento de risco? Ou esse número tem que ser repensado? Você percebe aqui duas coisas interessantes. Há 10 anos atrás, esse mix de quanto se gasta com seguro, se gastava com seguro e gerenciamento de risco, era 60-40. Agora inverteu. É 40% seguro, 60% gerenciamento de risco, para uma queda não tão assim significativa nas perdas. E por quê, né? É sempre importante saber por que as coisas são do jeito que são. Por que houve esse aumento tão grande do gerenciamento de risco? Do custo, né, do investimento em gestão de risco? Porque houve uma pressão, uma das explicações é que houve uma pressão muito forte para a redução de custos das seguradoras, também isso bateu nelas, e aí, pela competição agressiva e a necessidade de reduzir os custos de seguro, o que as seguradoras fizeram? Passaram a se proteger, né? Elevaram o sarrafo do gerenciamento de riscos. Então, o número de exigências, os requisitos de gerenciamento de risco, se alguém lê um PGR, né, tenho certeza que o Candal, o Hermes e o Túlio aqui, eles pensam muito na hora de assinar aquele famigerado PGR, né, mas tem tanta coisa lá, e isso foi imposto pelas seguradoras que estão preservando o seu negócio, né? Então, houve esse crescimento, especialmente por conta disso. E outra, era para ser muito maior esse custo. Com a evolução tecnológica, né, novas tecnologias, também a competição acirrada no gerenciamento de risco, o custo unitário do gerenciamento de risco também caiu, né? E hoje você tem os bids que fazem com que as empresas baixem os seus custos. Mas, mesmo assim, o que se vê hoje é uma desproporção do que se gasta com gerenciamento de riscos. E aqui, já respondendo, Isabel, é necessária essa evolução? Eu vou dar a opinião que nós temos, né, com relação a isso. A questão é, sim, precisa haver, sim, uma evolução. Mas no quê? É em tecnologia? É em processos? São nas pessoas? Claro, sempre haverá margem para melhoria nesses 3 fatores. Agora, o que nós acreditamos aqui na Pancari é que o que tem que haver a evolução, o fator, é na inteligência de riscos. Essa é a nova competência nesse mercado que é necessária para haver evolução e responder a essa pergunta. Será que eu estou gastando o ótimo em termos de prevenção? Só uma inteligência de risco, baseada em informações vivas de sinistros, né, do que está acontecendo agora, em tempo real. Não apenas uma inteligência teorética, né, acadêmica, não, mas baseado em informações vivas que você está atendendo os sinistros.
uma inteligência que permita se fazer uma análise se a empresa precisa realmente daquelas ferramentas de gerenciamento de risco, né? Eu vou mostrar aqui uma imagem. Espero. Está conseguindo ver, Isabel? Sim, tá perfeito. Eu vou te colocar, então, em evidência aqui. Eu pensei que você quisesse falar comigo aquela hora. Eu te coloquei em evidência aí, tá lá. Muito bem, está aqui. Eu imagino que essa, se a gente fosse sumarizar numa imagem, né? A vida, por exemplo, do Kandal aí, né? Está com a gente. Kandal todo dia recebe, sei lá, um monte de gente de gerenciamento de risco, dizendo que o rastreador dele é melhor, né? Ou então uma empresa de escolta, ou agora a isca de carga. Eu também não sei o que chamaram esse negócio de isca, né? Isca que eu sei é para atrair peixe, né, Kandal? Só se for um trabalho de inteligência, né? Mas, enfim, pronta resposta, cadastro central, é uma infinidade de fornecedores. Eu imagino a situação de quem compra isso. E compra porque, na realidade, não é que ele está tão disposto a comprar, porque se lhe é imposto isso por um PGR, né? E uma coisa interessante, quando acontece o sinistro, cada um fez a sua parte. Né? Não, eu fiz a parte, o que me mandaram fazer, eu fiz. Você não tem, assim, aquele estado de chorar com você na sua dor, né? Então, nós imaginamos que a evolução com a inteligência é exatamente essa aqui, ó. Alguém que coordene tudo isso, que articule, né? Que seja o maestro, que promova a integração dessas ferramentas, até primeiro avaliando se são necessárias todas elas, e se não são necessárias todos os tipos de ferramentas, se a intensidade delas está correta, talvez a questão seja na dose. Então, aí você precisa ter um órgão, né, ou uma entidade isenta, independente, neutra, para proporcionar a gestão unificada e integrada de todos esses players, né, dessas ferramentas e provedores de serviço, de tal forma a conseguir a máxima eficácia, quer dizer, que dê resultado em neutralizar roubos, acidentes, avarias também, e que seja eficiente, no menor custo possível. Só com inteligência é possível responder essa pergunta de quanto se deve investir em gerenciamento de risco. Essa é a nossa visão, entendimento do mercado atual. Bacana, Darcio. Obrigada, viu, Darcio, pelas suas considerações iniciais, e aproveitando aí essas considerações iniciais, eu gostaria de saber aí dos nossos convidados o que vocês têm feito de evolução, né, em gestão de riscos, né? Quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado e quais são as soluções que vocês estão tomando hoje para fazer esse trabalho aí de gerir os riscos aí na cadeia de abastecimento. Eu queria começar com você, Kandal. Conta um pouquinho o que vocês têm feito lá na TSV Transportes, por favor. Tá. Primeiramente, obrigado aí novamente, Isabel e Pancari, pelo convite, né? A TSV Transportes, a nossa empresa é uma empresa que trabalha no ramo fracionado. Hoje a gente atende toda a região sul, sudeste, centro-oeste e Rio de Janeiro. Não pode esquecer do Rio de Janeiro como um caso à parte hoje do nosso país, né? E o foco da TSV sempre foi mercadorias de alto valor agregado. Então, a gente trabalha muito com e-commerce, trabalhamos com farmacêutico, consumo, entregas em shoppings, calçados, até a Nível Hermes, que está aí, é um cliente nosso hoje, a gente é prestador de serviço também da Nivea, e então a gente trabalha muito nesse perfil aí de mercadoria que exige toda essa salada de frutas aí que o Darcio estava contando aí de gerenciamento de risco, né? Com essa pandemia, o que aconteceu, Isabel? A gente teve uma mudança no mercado bem drástica, né? Então, todas as empresas tiveram que se adequar muito rapidamente em relação a toda a mudança de mercado que aconteceu, né? Todas as empresas questionando muito de informação, a velocidade de informação era muito necessária. Dá lockdown, não dá lockdown, vai entregar, não vai entregar, e etc. Então, o que nós tivemos na nossa empresa? Primeiro foi o aumento muito grande de entregas de pessoa física na parte do e-commerce, né? E isso acabou aumentando muito esse perfil de entregas. Esse perfil de entregas, ele na parte de GR de seguros, eles são muito na nossa empresa, porque você acaba tendo
área de risco, você acaba tendo muito controle da região onde você vai entregar, você tem a questão de cumprir o GR em relação com entregas de pessoa física, muitos dos entregadores hoje acabam trabalhando com entregas de pessoas físicas, e isso acaba onerando muito o controle de GR dentro da nossa empresa. Além disso, nós tivemos uma mudança, principalmente no Pharma, em relação à quantidade de entregas fracionadas pequenas, né, que eu chamo de pouco risco, e as entregas de maior risco, que são as grandes concentrações. Então, na crise agora, os compradores menores acabaram perdendo capacidade de compra, e quem que está comprando hoje? Grandes distribuidores. Então, você tem aí grandes destinatários distribuidores comprando, o que gera agendamento, alta concentração de volume de mercadoria para uma entrega única, maior risco, porque normalmente esses agendamentos você tem que chegar mais cedo, então você tem que cumprir um horário, toda essa parte aumenta. E junto a isso, nós temos ainda o seguro de armazém, que é uma das minhas principais preocupações nessa pandemia, porque todos os clientes cobrando da gente, você tem que carregar, você tem que entregar, o meu destinatário vai receber, o seu... Não, mas ele não está recebendo. Não, ele vai receber empurrando para a gente dar sequência nas entregas, e o meu medo de acúmulo de carga nas pontas, né? E aumento do valor agregado dentro dos nossos armazéns e estourando o limite de apólice. Então, uma das maiores preocupações nossa foi a questão de seguro de armazém. Isso foi, com certeza, um dos piores questões dessa pandemia, né? E aí você me pergunta sobre a evolução de gerenciamento de risco, né? Embora eu seja novo, eu sou da época lá que o gerenciamento de risco, quem tinha rastreador era diferencial antigamente, né? E aí depois começou rastreador, cadastro de motorista, e depois partiu para trava de baú e sensor, todo mundo queria trava de baú e sensor. Aí começou a onda da segunda tecnologia. Não, o ladrão ele mata o primeiro rastreador, mas tem a segunda tecnologia, e aí a segunda tecnologia vai salvar. Aí começaram com o localizador de baú. Não, além de localizar o cavalo, você precisa ter o localizador de baú. E agora a última onda é a parte das iscas, né? Primeiro era a isca GSM, agora precisa ser GSM com RF. Então é assim, cada hora o mercado exige mais em gerenciamento de risco, e o resultado é exatamente esse que o Darcy estava apresentando. O custo da empresa de GR hoje é bem maior do que o custo de seguro. Essa é uma realidade hoje, inclusive, da TSV. Esses números que o Darcy passou é bem parecido com o número da nossa empresa. E, além disso, começou a onda do cliente ter o próprio seguro. Então, a transportadora ela tem que se situar dentro dessa salada de fruta de cada cliente. Então, um quer que seja assim, o outro quer que seja assado, o outro quer que seja assim, e aí eu faço um caminhão fracionado com todas essas mercadorias e tenho que fazer 33 PGRs diferentes dentro do mesmo veículo serem cumpridos no caso de um sinistro. Então, eu acho que a maior dificuldade em relação ao GR hoje para o transportador fracionado os custos ocultos dentro do gerenciamento de risco que o Darcy mostrou. Então, hoje a transportadora, quando ela acaba aceitando uma regra de gerenciamento de risco que é muito divergente do que ela pratica, começa a gerar um custo e uma trava na sua operação enorme. Eu tenho exemplos de cliente que coloca limite de carregamento, então você começa a ter um monte de travas processuais que acabam prejudicando a ociosidade de carregamento, acabam prejudicando o prazo de entrega. E um dos principais pontos que eu vejo em relação aos embarcadores disso é o distanciamento entre a diretoria que cuida do gerenciamento de risco e a diretoria que cuida da logística. Normalmente, o gerenciamento de risco esquece que o todo é para você entregar para o cliente. E aí ele começa a criar tanta coisa que acaba dificultando a entrega para o cliente. E no final está todo mundo fazendo a mesma coisa. É o quê? Entregar para o cliente no prazo que ele quer. Então, o gerenciamento de risco é um grande problema hoje para todas as transportadoras, todos os embarcadores, e é difícil de você fazer essa salada de fruta garantir aí que seja gostosa no final, né? Acho que esse é o
é a principal dificuldade que a gente tem. E aí, em relação a todos esses pontos que eu apontei, acho que a maior dificuldade é na hora do sinistro. Eu sou uma pessoa muito ativa na empresa, eu acompanho muito essa parte de gerenciamento de risco, é uma preocupação nossa. E aí, quando você tem o sinistro, você não recupera. Então, você gasta horrores, você tem 500 tecnologias diferentes, e aí você acaba não recuperando o seu sinistro, né? Então, na verdade, o CTO, que a gente chama, que é a célula de risco, ela acaba sendo algo obscuro dentro do gerenciamento, né? Você tem o problema do sinistro, e aí você não sabe o que foi feito, sentam com você e começam a te contar um monte de história. Ah, perdeu por causa disso, por causa daquilo, porque a tecnologia falhou, fica aquele joga-joga e a carga foi sinistrada. Então, é muito difícil essa parte. Então, o que nós buscamos para resolver isso? Na verdade, a torre da Pancari, ela acaba auxiliando muito nesse processo, que seria o quê? Primeiro, a velocidade da tratativa. Eu acho que esse é o principal ponto de sucesso que a gente tem. Então, assim, como eu tenho todas as tecnologias integradas hoje, eu acabo tendo uma velocidade no ato do sinistro um pouquinho mais rápido, né? Segundo, cruzamento de informações e inteligência, né? Acho que isso é uma das coisas que todas as empresas devem se preocupar. Não adianta você ter todas essas tecnologias e não ter inteligência de ação rápida e informação no momento certo, né? E o terceiro e principal na minha cabeça é independência humana, ou seja, não precisar de ninguém para atuar, né? Na verdade, você precisa só para executar na hora que deu problemas, mas você tem que garantir que o processo esteja sendo feito, né? Então, eu acho que são esses 3 pontos principais aí que a gente tem hoje. Nós utilizamos a Torre da Pancari aí. Eu, particularmente, já tive dentro da Torre da Pancari em 2 sinistros meus, que eu estava lá dentro, o Darcio até sabe isso. Foi uma coincidência, eu estava dentro da Pancari tendo uma reunião e a gente acabou tendo o sinistro, né? Então, eu particularmente já usei pessoalmente lá e realmente acabou ajudando bastante a tentar fazer essa salada de fruta ficar gostosa. E acho que é mais ou menos essa conclusão aí, sobre, no caso do transporte fracionado. Bacana, bacana, Candal. O pessoal que está aqui entrando no chat da webinar, fazendo um monte de questionamentos aí para você, depois eu te mando. O pessoal está aqui coçando a mão. Hermes, fala um pouquinho então o que vocês têm feito lá na Lívia, você como representando aí executivos da área de logística, né? Como que é essa integração com o gerenciamento de risco? Conta aí um pouquinho para a gente. Vamos lá. Bom, só falando um pouquinho aqui, né, para todo mundo entender aí a Nivea, né? A Nivea é uma marca aí do grupo alemão Beiersdorf, né? Então a gente hoje comercializa aqui no Brasil principalmente o que a gente chama de personal care, desodorante, sabonete, skincare aí com produtos faciais, hidratantes, né? Então tem um portfólio aí que, né, o Candal sabe que até acaba sendo efetivamente interessante, né, para né, os criminosos, né? Então, por isso que hoje a gente acaba tendo, né, um aporte de gestão de risco, de gerenciamento de risco importante aí até junto com o suporte aí da Pancari, né? Então, assim, acho que a gente, eu pegando uma linha do tempo, né, acho que 2016 foi o ano, assim, que a gente foi, acho que diria, descoberto pela criminalidade, né? De repente a gente tinha um perfil assim de risco que era, vamos dizer assim, com pouquíssimos roubos ou mesmo acidentes, né? E na prática, em 2016 a gente teve um boom, né? Que aí a gente teve que começar a discutir esse tema de maneira mais aprofundada, né? Então, acho que desde esse momento, né, desde desse ano, até começamos a contratar aí a Pancari como nossa parceira, efetivamente, tudo mais, para que a gente discutisse, né, daquele momento, aportar mesmo, né, o que a gente precisaria fazer para resolver, né, aquela situação, né. A companhia não estava acostumada, né, com de repente você ter 4, 5 cargas sendo roubadas, né? Então,
você tem um impacto efetivo tanto em termos de perdas financeiras, né, e bem como o cliente, né, a gente tem uma preocupação muito grande também com o atendimento ao cliente, né, como é que ele deixou efetivamente de ser atendido naquela carga, você vai ter que repor aquela venda, né, você pode ter perdido efetivamente vendas na gôndola, né, na ponta, aí, no varejo. Então, acho que essa sempre foi a nossa preocupação, né? Então, mas desde então, acho que a gente vem aportando mesmo, né? Todas essas salas que o Candal chamou de salada aí, né? Então, assim, realmente tecnologia, acho que tecnologia, processo, inteligência, né? Porque acho que também a gente, né, tem falado muito, né? O Darcio sabe aí, que também não dá para a gente ficar só aportando, né, efetivamente mais tecnologia, mais equipamento, mas às vezes você tem que usar melhor o que você já tem em mãos, né? Eventualmente revendo algum processo, até no momento de pandemia, no momento de falar de aumento de custos, por exemplo, né? Então, na prática, acho que inteligência também é algo que é importante nesse circuito para que a gente simplesmente, né, de repente, o melhor para gerenciamento de risco, eventualmente, né, é que não tivesse nenhuma carga saindo do centro de distribuição, né? Mas isso não é realidade, né? A gente tem que entregar, né? Que é um ponto até que o Candal comentou aí desse distanciamento, que na verdade na Nivea não acontece, porque a gente está integrado nesse sentido, né? Então acho que o maior desafio que eu vejo, que eu sempre me pergunto, né? E acho que é sempre fruto das nossas discussões, é como equilibrar mesmo, né? Esse risco que a gente tem, esse custo e investimentos necessários que a gente precisa fazer de equipamentos e processos, né, para garantir que a gente não tenha, né, o roubo, né, e também equilibrar o processo e o serviço, né. Então, na prática, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a minha preocupação principal, né, e até hoje eu tenho que ter lá a verificação do motorista, eu tenho que cadastrar uma solicitação de monitoramento, mas isso não pode fazer com que eu perca uma agenda de entrega, né? Então, a gente tem hoje, né, muito foco nisso, e acho que discute muito para que tenha uma melhoria contínua nesse sentido, né? Para que a gente realmente consiga fazer com que todas essas variáveis, né, né, entrem em harmonia, né? Então, hoje eu acho que, até pensando já nesse cenário de pandemia, a gente teve um aumento aí da tentativa de roubo de carga, infelizmente, né, nesse período aí agora, desde março, aí fevereiro, acho que fevereiro, depois março aumentou mais ainda com a pandemia, e na prática a gente vem conseguindo recuperar muito bem essas cargas. A gente teve um índice de recuperação aqui de 78%, né? Então, o que me indica que, pelo menos no que diz respeito efetivamente a esse balanço em termos de que equipamentos e que processos a gente tem, né, a gente está conseguindo realmente ter êxito, né? Porque conseguimos efetivamente recuperar um grande volume. E eu não tenho, por exemplo, e aí um outro indicador que a gente tem se eu perder uma agenda de entrega numa droga, né, lá na raia, porque faltou, não chegou uma escolta no horário, ou porque não foi feito uma SM a tempo, eu vou ter um barulho enorme dentro da empresa, né? Então, na prática, a gente tem muito acompanhamento, né, e muita discussão, e acho que melhoria contínua, né, acho que é importante, para que esses processos todos funcionem de maneira muito harmônica, né, e não incorram em riscos de serviço, né. Então, eu acho que hoje a gente tem um balanço muito bom. Eu acho que a gente chegou aí né, acho que no trabalho aí de mais ou menos 3, 4 anos, essas variáveis eventualmente acabam, né, às vezes tem um pouco mais de sinistralidade, mas a gente atuar eventualmente com inteligência, né, ajustando algumas variáveis, e aí efetivamente tendo aí uma mitigação, né. Então, o balanço hoje, eu acho que o desafio é esse, né, acho que equilibrar todas essas variáveis, né, e acho que hoje a gente tem um bom balanço, né, e aí como o Darcy comentou, acho que tem que ter continuidade, né, tem que
continuar fazendo, vendo o que tem disponível, mas também trabalhando os processos, né? E acho que hoje a gente está bem equilibrado aí nesse sentido, tá? Acho que é isso. Acho que está no mudo, Isabel. Não, agora sim. Obrigada, Hermes. É uma visão aí do nível de serviço que precisa ser garantido, né, para as entregas das mercadorias. Essa visão da indústria sobre isso é uma das condições assim extremamente importantes, que o gerenciamento de risco não seja um empecilho para isso, né. Bom, queria te ouvir então um pouco, Túlio, aí você com a posição da Log, que se transformou nesse momento, quando nós estávamos conversando, né, que se transformou para essas entregas de mercadorias aí com o impulsionamento do e-commerce. Conta um pouco do que vocês têm feito nessas questões aí de evolução e os grandes desafios. Exatamente, Isabel. Eu estava aqui olhando, né, os colegas falando sobre as dores que eles têm na operação, esse distanciamento entre segurança e operações, né? E eu vejo isso aqui na Log um pouco diferente, né? Porque a gente pratica isso de uma forma diferente. Então, a ideia aqui é contar um pouquinho para vocês, né? Então, primeiro, a Log, né, uma empresa de entregas, utiliza a tecnologia justamente para poder inovar na logística. Temos como principal objetivo conectar o Brasil. Atualmente, nós fazemos, em média, 100 mil entregas por dia. Nosso objetivo até 2025 é atingir 5 milhões de entregas no dia. Então, aí vocês já começam a imaginar o tamanho do desafio que a área de segurança, a área de gestão de riscos tem, né? Então, é extremamente importante esse ponto, né? Para você não engessar a operação. Então, quando você pensa numa operação desse tamanho, com tudo isso de entregas, né? Como garantir tudo isso com segurança, né? Então, primeiro ponto é a cultura, né? Segurança é estratégico dentro da Log. A Log hoje ela tem essa cultura, já isso vem desde o nosso CEO, né, até os nossos funcionários da ponta. Então, todos têm essa cultura de segurança, todos estão preocupados com esse assunto, né? E quando eu falo dessa integração, e é bem interessante, a integração que existe entre a área de segurança e o time de operações é algo que foi conquistado, né, justamente com o apoio das pessoas, justamente com a cultura que foi estabelecida. Então, hoje, né, nenhuma ação é tomada sem antes a área de segurança estar envolvida, né? Então, segurança não está ali para engessar o processo, segurança não está ali para inviabilizar, né, qualquer demanda, segurança está ali para ajudar. Então, se as empresas entendem, né, que segurança pensa dessa forma, que segurança está ali para somar, né, e não para engessar ou para travar uma operação, o ganho, tá? Ele não é no médio ou no longo prazo, tá? Ele é no curto prazo e os resultados começam a vir, tá? Então, aí você começa a ter, né, diminuição dos seus sinistros, você começa não só roubo, tá? A gente pensa num todo, a gente tem que pensar em acidente também, né? E quando a gente fala de e-commerce, a gente entra o que todos sofrem, né? Com a questão do extravio, né? Com o furto dos pacotes, né? E é um problema de todos isso. E como evitar, né? Como trabalhar para que esse número não seja alto, para que isso não tenha um impacto financeiro para a empresa tão alto assim. E aí é justamente onde entra a questão da inteligência que o Darcio citou lá atrás, né? No começo da fala dele, achei muito interessante ele levantar esse ponto, né? A inteligência. E é justamente com isso que a gente precisa focar, né? Não adianta nós gastarmos rios de dinheiro, as empresas gastarem muito dinheiro com escolta, gastar dinheiro com isca, gastar dinheiro com uma série de equipamentos, sendo que você não tem inteligência, sendo que você não tem processos adequados e, né, processos preventivos. Então, aí é onde entra o ponto, né, que eu já puxo para a torre, né, para a nossa central,
né? Então, além da torre de controle, né, que a Log utiliza da Pancari, nós também temos a nossa central, que é justamente, né, para desatar os nós que a malha, né, tem. Né? Se você não tem isso, se você não consegue desatar esses nós dentro do tempo esperado, tá? E segurança está aí para isso, para ajudar a desatar esses nós, né? Você começa a ter impacto na tua operação, né? E o tempo é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de e-commerce, né? Quando você faz uma compra online, você quer que ela chegue no outro dia, você está na esperança que aquele produto chegue, né? E nós precisamos garantir tudo isso, né? Então, onde entra não só operações preocupado com isso, mas como segurança também. E aí entra o ponto justamente da prevenção, você ter uma torre, né? Você ter uma central para desatar esses nós, para estar atuando preventivamente, tá? E não só a gente pensar no pós, né, como muitas empresas ainda fazem, né, de pensar no pós-ocorrência. Né? Eu faço investimentos, né, eu faço investimentos em segurança. Tá bom, onde você investe? Eu contrato pronta resposta caso o meu veículo seja roubado. Será que o seu investimento está sendo feito da maneira correta? Não é melhor você pegar esse investimento e investir em prevenção, investir em inteligência, para que você evite, né, que esse problema aconteça? Então, eu acho que, na minha visão, temos que continuar pensando assim, continuar evoluindo, porque eu vejo essa evolução, tá, a todo momento, e fico muito contente de escutar os colegas falando, né, que dentro das suas empresas já existe essa evolução acontecendo. Bacana, Túlio. Aí ó, é o equilíbrio, né? Tempo para manter competitividade e, ao mesmo tempo, para segurar a carga, né? Muito obrigada pelo posicionamento. Estamos aqui, então. Dárcio, o Dárcio está fazendo um trabalho interessante aí, está lá com a gente na Torre de Operações para falar um pouco sobre, mostrar um pouco e dar um pouco dessa visibilidade da torre. E, Dárcio, então, aproveitando aqui que você aqui está indo para o foco, Dárcio, a gente viu, então, 3 cenários, assim, mas que, obviamente, que todo mundo se tem um comprometimento aí com o nível de serviço, com a entrega das mercadorias no tempo estipulado, seja o Candal lá para garantir o nível de serviço do cliente dele, inclusive, né? A própria Log também fazendo isso, e a grande preocupação da Nivea também com esse trabalho. Então, é uma evolução, realmente, de integração muito forte aí com logística. Fala um pouquinho do que você tem de posicionamento e depois segue aí com o seu briefing. Obrigada. Eu que agradeço. Estamos aqui em cor e ao vivo na Torre de Operações, né? Antes de mais nada, fazendo uma síntese, essas informações, esses comentários que o Candal, o Hermes e o Túlio fizeram realmente valem ouro. Eu anotei aqui alguns pontos. Primeiro que o GR, ele precisa construir valor logístico e não destruir valor logístico. Essa já é uma grande ajuda. Outra que eu anotei aqui é que o GR deve se adaptar à operação e não a operação tem que se adaptar a um PGR que foi escrito há 10 anos atrás. Vi também aqui a questão da transparência, da integração, né? Eu pensei em caixa preta, viu, Candal? Ao invés de salada de frutas, né? Mas que mostra uma coisa, né? Que o ótimo individual não necessariamente é o ótimo coletivo. E, finalmente, esse conceito da inteligência. Me pareceu que o que se espera é que esse modelo reativo que existe, é preciso o bandido, no caso, aí, atacar para eu reagir, isso pertence ao passado. É necessário um modelo preditivo. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui, de forma prática, como é que na torre de operações da Pancari nós estamos fazendo essa gestão integrada e harmoniosa de todas as ferramentas de gestão de risco, de tal forma a alcançar a maior eficácia possível, com o menor custo também, aumentando a efetividade dessas ferramentas, né? Antes de mais nada, é importante destacar que a torre de operações ela não monitora uma viagem, ela gerencia
o ciclo de vida do risco, desde o seu nascimento até que, eventualmente, ele se transforme num sinistro e, finalmente, no pós-mortem desse evento, desse risco, né, que se transformou em sinistro, para se aprender por que ele ocorreu e, assim, retroalimentar o sistema preventivo e propiciando também a predição. A torre de operações, ela tem duas asas. Aqui, do meu lado direito, nós temos a parte preventiva, onde que vamos tentar evitar, usando inteligência, que o risco se transforme num sinistro. E do lado direito, quando o sinistro acontece, nós vamos usar todos os recursos possíveis, próprios e terceiros, para se minimizar os prejuízos decorrentes desses eventos, e tão importante quanto atender o evento é aprender por que ele aconteceu, de tal forma a se saber o que eu tenho que fazer para evitar a repetição dele. Eu vou mostrar aqui, em cor e ao vivo, tudo que vocês vão ver aqui está acontecendo exatamente agora, em tempo real. A primeira coisa, no nascimento do risco, você tem que saber qual é a sua exposição ao risco. Então, nós temos uma informação aqui importantíssima de exposição. Nesse exato momento, temos 13.360 viagens que estão levando, né, na carroceria desses veículos, 1,9 bilhão de reais. Ou seja, se houver uma hecatombe, né, todos esses veículos aqui pegassem fogo nesse exato instante, tenho certeza que muita gente ia cair de costas aí, né? Essa exposição ao risco. A primeira pergunta no processo inteligente de gestão é: será que eu tenho que tomar conta de 13.360 viagens? Não. Se você quiser fazer isso, quem quer fazer tudo não faz nada. A primeira análise de risco é, dessas 13.000 viagens, quais são aquelas que merecem atenção? Então, nós vamos aqui para a providência mais importante em gestão de riscos. Não é saber se o caminhão tinha um rastreador, falar de tecnologia. A pergunta mais importante e primeira é: quem é que está dirigindo esse caminhão? Porque pessoas se envolvem em acidentes, né? Motoristas é que tombam veículos, e não porque eles querem, mas o sistema de transporte causa esses acidentes muitas vezes, né? Então, aqui nós temos, olha, dessas 13.000 viagens, 6.147, nós precisamos colocar um foco nela, um zoom nela. E aqui nós estamos falando de 1,2 bilhões, né? 1,2 bilhão de reais. Quem está dirigindo essas 6.147 viagens? A resposta não é se o motorista está aprovado ou não, mas qual o perfil, a senioridade desse motorista em termos de risco. Aqui nós temos quantas viagens estão sendo dirigidas, com motoristas de melhor classificação no perfil, e à medida que isso vai indo para a direita, o risco aumenta. Essa informação vai ser fundamental se acontecer um evento, perdeu o sinal o caminhão. Perdeu o sinal com um motorista sênior é diferente de um motorista que está nessa categoria aqui de perfil. Muito bem. Agora, quais dessas viagens, das 6.147, eu tenho que monitorar? Está aqui, ó. 2.000 viagens, que valem 279 milhões. Essas eu tenho que saber quando começam e quando terminam e por onde elas estão escoando essas mercadorias. Mas será que eu tenho que monitorar todas elas com a mesma rigidez, a mesma intensidade? Negativo. Mais uma análise inteligente de riscos nos leva aqui ao cone de riscos. Aqui são o que as centrais que estão plugadas aqui na torre nesse exato instante, o que é que elas estão monitorando com um grau de rigor muito maior. São 606 viagens que uma central como essa aqui, que está do lado esquerdo, está monitorando nesse exato momento. O que é que a torre está preocupada? Com as 606 viagens? De novo, não.
A central está fazendo esse trabalho. Nós vamos nos preocupar mais à medida que essas ocorrências forem indo aqui, caindo, né, nesse cone de risco. Nesse layer vermelho rubi de risco é que nós vamos entrar em ação. Só para vocês terem ideia, então, nas últimas 24 horas, houveram 15 ocorrências em que a torre de operações, não a central, mas a torre falou, tenho que me preocupar. E estão em jogo 13 milhões de reais. Mas o que a torre vai fazer nessa hora? Acionar uma pronta resposta, que custa caro? A resposta é ainda não. Olha o que nós vamos fazer. Análise inteligente de riscos. Primeiro, onde que aconteceu essa perda de sinal, por exemplo? Então tá aqui, ó. Vamos dar um foco. Falou-se do Rio de Janeiro aí, Candal? Vamos voltar ao Rio. Ó. Por coincidência, nesse exato instante está tendo uma forte suspeita que está sendo cuidada no Rio de Janeiro. O que se avalia primeiro? Essa ocorrência, qual o calor do risco da área em que ela está acontecendo? Outra, se o motorista parou num posto, será que esse posto ele é proibido, aumentando ainda mais esse risco? Aqui esse hominho aqui com um saquinho de dinheiro nas costas, é que nossa área de inteligência, identificou a ação criminosa, organizações criminosas atuando aqui. Ou seja, esse evento merece, sim, uma análise mais profunda sobre se vai ou não acionar uma pronta resposta. Mas será que você já parte para a pronta resposta? Não, vamos usar meios para confirmar esse risco, meios que não sejam custosos, que não se envolva dinheiro. Então vamos lá, na região aqui de Duque de Caxias. Antes de se acionar a pronta resposta, por favor, dá um zoom aqui, ó. Nós vamos acionar os órgãos de segurança com quem a Pancari tem relacionamento ao longo dos anos. E outra coisa, olha a logística ajudando no risco. 44 caminhões de carga monitorados lá naquelas 2.000 viagens, são motoristas que nós chamamos de amigos da estrada. E se tem uma coisa que esses motoristas têm, é solidariedade. Você concorda que pedir ajuda de um motorista, você vai encontrar, sem dúvida, uma resposta muito interessante. Ok, então agora fizemos tudo isso, mas eu tenho que mandar uma pronta resposta. Vamos lá? Que pronta resposta? Primeiro você precisa ter esses recursos aqui. E vai mandar a pronta resposta para onde? Será que a gente vai esperar que o bandido, se for usando o jammer, que ele vai ficar te esperando naquele local da abordagem com o jammer ligado? Claro que não. Nossa área de inteligência mapeou os possíveis locais de receptação. São locais em que se encontrou carga roubada, que foram usados para desova. Certamente nós vamos enviar também a pronta resposta para esses locais. Enfim, aconteceu o sinistro. Tudo que fizemos até aqui é para se neutralizar, se antecipar ao sinistro. Mas ele acontece. Então aqui nós temos uma ideia do que está acontecendo hoje, em termos de sinistro. Vermelho é roubo, verde é avaria e azul acidente. Vamos pegar aqui um exemplo que está acontecendo agora, um sinistro de tombamento com milho em Goiás, na cidade de Santa Rita do Araguaia. Está aqui, ó, esse caso aqui. Como é que nós vamos fazer? Já estamos atendendo, mas qual que é a estratégia? Filial nós, disponível aqui em Porto Velho, já está aqui o nosso inspetor atendendo. Se precisar de proteção para evitar saque, tem aqui as prontas respostas e também os guinchos, né, guindastes, que talvez sejam necessários, assim como chapas e assim por diante. Aqui é uma visão e o cliente pode interagir, porque no sinistro é que você tem a maior exposição da imagem da sua empresa. Não é o valor da carga, o valor intrínseco, né? É quanto que custa a sua imagem arranhada na imprensa por um acidente que, por exemplo, onde morreram pessoas. Isso, infelizmente, acontece. Por favor, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós monitoramos diariamente isso. Nesse exato instante, tem um acidente em que houve dano ambiental que nós estamos atendendo. Situação
muito importante, né? E, infelizmente, nos últimos 30 dias, nós tivemos 4 motoristas dos nossos clientes que faleceram e 4 terceiros que também faleceram. Ou seja, a gestão de risco não é só para redução de perda financeira, mas cuidar da parte socioambiental, né? E aqui está o acidente que nós acabamos de comentar aqui, né? Milho, um bitrem, e aí a parte de recuperação, né? Visando com isso reduzir os prejuízos. O importante de tudo isso, cada sinistro desse, nós levantamos mais de 90 dados que retroalimentam o sistema de gestão de risco. Dá uma olhadinha aqui, por favor. A gente tem os prejuízos, né? Você vê aqui em vermelho os roubos, em azul os acidentes e em verde as avarias. Isso é uma coisa importante. Gestão de risco não é só roubo. Às vezes se fala muito de security, né? Mas o safety, olha aqui o prejuízo causado pelo acidente. É tão grande quanto. Então, os programas de gestão de risco têm que levar em conta roubos, acidentes e avarias. Tenho certeza que o Túlio e o Kandal medem qual que é o índice de satisfação dos seus clientes em termos de avarias, né? E, finalmente, qual o resultado de tudo isso? Que nós medimos a cada instante. Esse aqui, o 8,3, é o percentual de eficácia quando as empresas não estão plugadas aqui na torre. 8,3% de eficácia. Reparem aqui, ó. É realmente impressionante, né? Quando estão plugadas a essa entidade, a torre de operações, a eficácia vai para 73%. Portanto, o resultado da Nívea, né, do Hermes, é melhor do que a média geral. Parabéns, Hermes. Agradecemos por isso. Enfim, essa é a torre de operações. Estamos aqui abertos para receber a sua visita e conversarmos mais sobre esse assunto. Com você, Isabel. Darcio, obrigada aí pela exposição. Acho que é uma curiosidade muito grande das pessoas, né? Quando você falou assim, vamos apresentar a torre, eu acho que eu acho fantástico, porque assim as pessoas conseguem tangibilizar, né? Entender o que está por trás, a tecnologia que está por trás e toda essa inteligência aí para essa gestão de riscos. Muito obrigada aí pela exposição, Darcio. E a gente está aqui então com o Douglas Tacla, que é da Gafor, que é diretor de operações da Gafor. O Douglas é um executivo já que nós conhecemos já há longa datas, aí, fazendo um trabalho bastante interessante aí em operadores logísticos, como VP, enfim, diretores na área de operações logísticas, e profundo conhecedor aí desse assunto de gestão de riscos. Tacla, por favor, me fale um pouquinho aí do que você tem aí, do que você colocou, do que os nossos apresentadores falaram, do que o Darcio colocou. Acho que você tem um questionamento. A gente, inclusive, também viu, Darcio, a gente recebeu várias perguntas aqui, várias pessoas questionando, com muitas dúvidas, realmente, e acho que depois a gente, no final, fala um pouquinho sobre isso. Douglas, obrigado pela presença novamente. Deixo contigo, então, aí para questionar um dos nossos convidados. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, você é bastante rápido, né? Bom, primeiro, achei fantástico o painel, acho que vocês foram muito felizes em trazendo operadores não só com a complexidade que existe hoje, né? Agravada aí por toda a circunstância que o e-commerce foi exigido, como também a Nívea, né, que é, sem dúvida, top of mind em qualquer coisa que a gente pense nessa área de cosméticos e de produtos de personal care. E o Darcio, sempre um grande expert e entusiasta aí dessa área, sempre tendo coisas bacanas para ensinar para a gente. Bom, eu vou ser muito rápido e vou tentar ousar aqui a representar tanta gente que está assistindo e com bastante pragmatismo, né? Eu vou da dificuldade que a gente tem de implementar novas ferramentas e integrá-las, né? Então, se a gente for pensar
na torre como mais uma, ela é mais uma que a gente vai sofrer para integrar. Como é que ela conversa com todos os investimentos que nós já fizemos em gerenciamento de risco, como rastreamento, como a parte do TMS, como o pessoal que está na rua, que está mandando informação, com os softwares. De verdade, eu vou reduzir meu custo final de logística ou com isso vai ficar bastante bonito e eu vou gastar mais dinheiro? Vocês entenderam, nossos convidados, Candal, Hermes aí, Túlio? A ideia é que a gente possa ter um de vocês respondendo isso, né? Não sei, Candal, não sei se você sente mais à vontade de estar respondendo, então, esse questionamento, porque ele é um pouco mais amplo, porque é uma integração de tudo isso. Né? Pois é. E, por favor, então, eu vou deixar então a pergunta contigo, eu acho que o Douglas acabou não conseguindo restabelecer, mas a gente direciona, você entendeu, né, o contexto da pergunta, Sim, né? Entendi. Isso? Então, tá em ótimo. relação à tecnologia e integração, mais ou menos, é a preocupação dele. Né? Isso. É claro que a empresa precisa ter um investimento e algo mais controlado, né? Assim, o primeiro passo para você conseguir a integração com a torre é a empresa querer e a diretoria querer. Eu acho que esse é o principal ponto e querer fazer direito, né? Porque tem muita empresa hoje que atua na parte de cumprir regra, né? Não, finge que está fazendo, o outro finge que acreditou e fica tudo bem, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo, você precisa ter algum TMS, é óbvio, né, de controle. Mas, assim, eu particularmente não sofri muito. Hoje em dia, a integração dessas tecnologias como a Pancari já está mais acostumada com um monte de tecnologia, eles já têm um pouco a aceitação automática disso, né? Então, quando você fala, trabalho com XYZ, ele já meio que integra rapidamente. O que você precisa é ter bastante trava sistêmica, e isso depende muito mais do lado da transportadora do que o lado da Pancari, né, que seria a questão de ter travas nos processos para você controlar as informações necessárias, né? E a parte da integração, eu não sofri, assim, falar que eu sofri é mentira, não sofri muito, não. Demanda trabalho, mas não de sofrimento, vamos falar assim. Bacana, Candal. Acho que você quer complementar, Darcio, aí da torre? Sim, primeiro, que eu entendi do que deu para se ouvir do que o Douglas falou, é se colocar a torre, né? É mais um ator nessa salada de frutas que o Candal falou, né? Agora, importante a posição da torre, né? Ela está numa visão supra, né? Acima, coordenando e integrando as ferramentas. Então, com relação a sistemas, o que está mostrado aqui atrás nos painéis da torre, esse é o nosso ERP de gerenciamento de riscos, né? O Infolog Riscos. Ele se cola, evidentemente, ao TMS da empresa. E os fornecedores e as ferramentas de gerenciamento de risco, elas se plugam a esse Infolog Riscos. Ou seja, para os nossos clientes, eles vão tratar única e exclusivamente e usar o nosso sistema, né? Então, é totalmente suave com relação a isso. Agora, quanto custa a torre? Aquela questão do valor, né? Custo, preço e valor. No caso a Pancari, pelo que nós comentamos, ela tem uma posição diferente de um vendedor de uma ferramenta de gestão de risco que ganha dinheiro ao prestar aquele serviço ou vender aquele produto. O negócio da Pancari é a redução do risco, a redução do custo do gerenciamento de risco, mas que tenha efetividade esse gerenciamento de risco para que a taxa de seguro seja a mais competitiva possível. Ou seja, se você somar o custo do cliente com o gerenciamento de risco, com a gestão da torre, mais as perdas que vão gerar a taxa de seguro, a soma dos dois vai chegar no custo mínimo do risco logístico. Então, é a questão de... A Pancari, ela está, entre aspas, ela é sócia do cliente no sinistro, né? Quanto menor o sinistro, mais felizes todos nós ficamos, né? Então, quando a Pancari vende a sua solução completa, é negociado isso, mas, basicamente, a torre ela está embutida no negócio da gente conseguir prejuízos menores para ambas as partes, incluindo a Pancari. Tárcia, obrigada pela exposição sua sobre esse contexto final aí. A gente tem um tema que realmente
poderíamos ficar aqui horas falando, vários cafés seriam tomados aqui, mas obviamente a gente está com o tempo final e fica muito claro, né, que a gestão de risco precisa estar integrada com a área de logística, né, isso o Túlio e o Candal colocou muito bem, o Hermes é o profissional de logística, então já trazendo esse posicionamento, porque garantir realmente a entrega dos produtos finais e esse nível de serviço ao custo é o verdadeiro equilíbrio, né, Darcio? A otimização de custos, pensando no nível de serviço, que traga predição, enfim, tecnologias por trás, inteligência. Nós estamos num novo momento, que tem ferramentas e inteligência que podem nos suportar isso, né? Então, para que a gente possa aí melhorar os nossos SLAs e aí por diante. Então, eu queria agradecer muito aos nossos convidados, ao Hermes, a Candal e ao Túlio, e eu não ouvi o teu comprometimento, Darcio. Podemos nos comprometer, porque assim, nós falamos antes de tantos números aí, acho que tem tanta coisa rica que a gente pode trazer em termos de informação para o mercado, e a gente então, vamos dar depois, após essa webinar, a gente contextualizar isso numa forma de um blog da Pancari e da Ciclo, e depois mandar para vocês aí que estão nos assistindo. Então, muito obrigada para vocês que estão nos prestigiando. Não deixem, quem está aí no YouTube, não deixe, por favor, de assinar o nosso canal. Estou vendo você levantando a mão, Darcio, você queria fazer alguma consideração final? Por favor. Eu acho que a gente não pode esquecer, nesse momento, né, de pandemia, de registrar o nosso agradecimento e respeito pelas empresas de transportes e os caminhoneiros, né, as pessoas que dirigem esses caminhões, que estão enfrentando uma situação, né, estão de fato enfrentando o risco, né, de infecção, de contágio, em condições nem sempre as ideais, até com não conseguir alimentação durante uma viagem. Então, a gente quer deixar registrado, né, a Pancari quer deixar registrado toda a gratidão, todo o respeito que nós temos por esses profissionais. E com relação aos temas das perguntas, aqui na Pancari a gente gosta de falar de ideias, né? Dizem que as mentes mais avançadas falam de ideias, as mentes medianas falam de coisas, as mentes pequenas falam de pessoas. Então, a gente gosta de debater ideia. Sempre que quiserem, vão encontrar na Pancari um ambiente propício para debater ideias e conceitos, né? Bacana. Obrigada, Darcio. Obrigada a vocês. Por favor, nos vemos, então, no nosso próximo episódio aí das nossas lives e webinars que o canal Supply Chain 360 tem promovido aí nesses últimos meses. Muito obrigada pela presença de todos. Novamente, obrigada para vocês, nossos convidados aí, pela excelente webinar que é a participação de vocês, de trocarem um pouquinho dessas experiências e que vocês têm vivenciado, tá bom? Até mais. Obrigado.